nosso próximo painel é o aparelhamento ideológico, político e partidário do sistema educacional. E é óbvio, né, que para esse painel não podia faltar Miguel Najib. Gostaria de pedir também para a Patrícia Bueno compor esse painel, esse quadro aqui com a gente. E o Jairo Gibson. Jairo? Bom, e para sintetizar, então, o tema, nós vamos chamar o Miguel Najib e depois nós vamos continuar com o debate aí com os quatro e também continuando respondendo pergunta de vocês, tá? Bom dia. É um prazer estar aqui. Cumprimento o Levi pela iniciativa. Parabenizo a Fundação Jânio Quadros, o presidente Jânio Quadros. Realmente é fundamental que nós nos reunamos para compreender o momento do Brasil, né, o que é que nós temos, os problemas que nós temos e qual é a saída para esses problemas. Eu, naturalmente, vou me concentrar na questão da educação, do uso político e ideológico do sistema educacional, que a gente chamou aqui no título da palestra de aparelhamento, né? Essa questão está intimamente ligada a um outro painel, que é a questão da hegemonia cultural, né? O aparelhamento ou o uso político, ideológico e partidário do sistema educacional é apenas um aspecto da hegemonia cultural. Esse aparelhamento ele alimenta a hegemonia e se alimenta da hegemonia. Esse é um círculo vicioso. Falo aqui? Melhor? É um círculo vicioso. O próprio uso político, ideológico e partidário do sistema educacional, ele também tem um caráter cíclico, porque as vítimas da doutrinação são também aqueles que doutrinam em momentos diferentes das suas vidas, das suas respectivas vidas, né? O estudante e o professor são a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida. Então, nós não podemos apontar apenas o dedo para o professor. Certamente, o professor é responsável pelo problema mais grave que nós enfrentamos, mas também ele foi vítima disso. Então, nós precisamos, em algum momento, interromper esse círculo vicioso da doutrinação, desse uso partidário, ideológico do sistema de ensino. E o objetivo do nosso projeto, da proposta do Movimento Escola Sem Partido, é precisamente esse, é interromper, quebrar o círculo vicioso da doutrinação e desse uso ideológico, político, partidário do sistema de ensino, que traz danos em 3 esferas fundamentais da vida social, né? Inicialmente, um dano grave à liberdade de consciência e de crença do estudante, que é a vítima principal dessas práticas ilícitas e antiéticas que configuram, que caracterizam a doutrinação. Em segundo lugar, as suas famílias. A família também é lesada gravemente pela doutrinação ideológica, sobretudo aquela que interfere no campo da moralidade e da religião, né, que também são alvos assim preferenciais desses indivíduos, desses grupos que estão dominando o sistema de ensino, as crenças e as convicções religiosas e morais dos estudantes. E, em terceiro lugar, isso para nós importa muito aqui, é o dano causado ao regime democrático, à nossa democracia. No momento em que a máquina do Estado ela passa a ser utilizada, e o sistema de ensino, naturalmente, faz parte da máquina do Estado, ela passa a ser utilizada para favorecer uma determinada corrente política, um determinado partido, naturalmente, a democracia está sendo sabotada, né? Porque esse partido se beneficia, tira proveito disso para
tira proveito disso para executar o seu projeto de poder. Então, nós temos esses 3 âmbitos da vida social e política, né, que são afetados por essa prática antiética e ilícita, que é a doutrinação nas escolas. O fenômeno da doutrinação, por outro lado, é um fenômeno que está absolutamente disseminado no sistema educacional brasileiro, né? Não há nenhuma escola hoje, seja particular ou pública ou particular, que possa dizer que esteja imune ao problema da doutrinação nas escolas. Não pensem que os colégios caros de São Paulo, né, que atendem a uma clientela diferenciada, estão livres desse problema. Não estão. Não é? Nós temos aí, eu me informei a respeito, uma escola chamada em São Paulo, uma Escola da Vila, que a mensalidade dessa escola para o ensino médio está de R$3.000. R$3.000 é uma fortuna, uma pequena fortuna todo mês que os pais pagam para que seus filhos frequentem essa escola. E até pouco tempo atrás, essa escola promovia excursões a acampamentos do MST. As crianças, os estudantes, voltavam dessas excursões encantados, absolutamente encantados com o que viam lá, né? E depois não conseguiam compreender, obviamente, não conseguiam compreender como é que o MST era tão mal compreendido, né, por alguns segmentos da sociedade e, possivelmente, até pelos seus próprios pais, né? E aí nós temos um conflito intrafamiliar muito grave, né, que é o conflito entre o estudante, que, num determinado momento da vida, quer uma certa distância dos pais, né? Um conflito que é acirrado por um professor que goza da simpatia e do afeto do estudante. Então, há uma disputa ali dentro entre o professor e os pais. É até interessante, porque outro dia eu tomei conhecimento do relato de uma mãe, que publicou no seu Facebook, que a filha dela tinha chegado em casa e dito para a mãe, a menina tinha 9 anos de idade, e tinha dito para a mãe que a professora dela, na época da eleição presidencial, havia dito em sala de aula que quem não votava na Dilma era imbecil. Aí a menina chegou em casa e falou: mamãe, eu fiquei com vontade de chorar e de dizer que você não era imbecil, mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo da professora brigar comigo e tal. Isso porque a menina tinha 9 anos de idade. Mas se ela tivesse 14 ou 15, ela certamente ficaria do lado da professora e contra a mãe, né? Porque é um momento de afirmação, etc. E aí o professor exerce uma influência, às vezes, até preponderante. Todo mundo, imagino, que tem aí um smartphone, e eu queria pedir a vocês, se pudessem, que entrassem na página do Escola Sem Partido, para ficar em mãos com a proposta do nosso movimento para enfrentar o problema da doutrinação nas escolas, né? Então, a página é o programa escolasempartido.org. Nessa página, vocês podem acessar o anteprojeto de lei. São 3 anteprojetos de lei que nós elaboramos e que estão sendo apresentados sob a forma de projeto de lei em diversos municípios, câmaras municipais, assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Então, eu vou rapidamente resumir aqui o conteúdo da proposta. Eu acho que muitos aqui certamente já conhecem, mas só para também a gente contextualizar. São 3 projetos de lei. A competência para legislar sobre este assunto é da União, dos estados e dos municípios. Cada um legisla para o seu próprio sistema de ensino, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, nesse ponto, reproduz o esquema constitucional. Cada uma dessas 3 esferas de governo possui o seu próprio sistema de ensino. Então, nós temos, no sistema de ensino dos municípios, as escolas que pertencem aos municípios e as particulares de educação infantil. O sistema educacional dos estados é formado pelas escolas que pertencem ao Estado, à unidade federada, seja de que nível for, e as escolas particulares de ensino fundamental e médio. Então, essas 2 esferas legislam para essas entidades. Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui, qual é a proposta do movimento. A essência da proposta do movimento é colocar um cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. É o cartaz com os deveres do professor. Os deveres do professor já existem. E vocês vão ver aqui
que é muito fácil entender, até intuitivamente, que um professor não tem o direito de praticar as condutas que estão descritas no cartaz. Então, qual é o objetivo do projeto, dessa lei que a gente pretende aprovar? Não é criar uma obrigação nova para os professores, e sim informar o estudante, que é a parte mais fraca, sobre a existência desses deveres do professor, para que, conhecendo a existência desses deveres, ele possa, pelo menos, saber se eles estão ou não sendo respeitados pelo professor em sala de aula. Então, que deveres são esses? São 6 deveres. O primeiro deles diz que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, que é da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, sejam elas quais forem. Não importa, o projeto não faz acepção de ideologia, de religião, de partidarismo, nada disso. O professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno em sala de aula para tentar fazer a cabeça do estudante. Esse é o sentido desse dever do professor. O segundo, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Isso vem acontecendo com muita frequência, os alunos são hostilizados, são ridicularizados, humilhados por seus professores, muitas vezes, por discordarem das suas concepções políticas, partidárias e religiosas, né? Isso, novamente, aqui vale para qualquer convicção. Assim como um professor ateu não pode prejudicar um estudante crente, um católico, evangélico, da mesma forma, um professor evangélico não pode discriminar um estudante que seja ateu. Não é? O estudante tem o direito de ser tratado e avaliado segundo o seu desempenho acadêmico, né? Segundo a sua conduta dentro da sala de aula e não segundo as suas convicções. O terceiro dever do professor estabelece que o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quer dizer, os estudantes são, com muita frequência, usados como massa de manobra a serviço dos interesses de partidos políticos, de sindicatos, que têm no professor em sala de aula, muitas vezes, um militante. Então, novamente, aqui, e eu observo uma coisa interessante, que na manifestação aqui do dia 13 de março, aquela grande manifestação que houve na Paulista, o Datafolha apurou que apenas 4% dos presentes à manifestação tinham menos de 20 anos de idade. O que mostra claramente que os estudantes não foram mobilizados pelos seus professores para essa manifestação, né? E se nós nos lembrarmos aqui, por exemplo, daquele movimento do impeachment do Collor, né, a esplanada dos ministérios estava cheia de cara pintadas. Então, é evidente que os professores, ao incentivar os estudantes ao exercício da cidadania, que é assim que eles descrevem, assim que os nossos adversários descrevem as suas iniciativas, eles o fazem de maneira seletiva. Eles, naturalmente, encaminham o estudante para participar de iniciativas que correspondam às suas preferências políticas, ideológicas e partidárias. E depois, o quinto dever do professor, e aqui eu encerro, porque o sexto é apenas instrumental, estabelece que o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral, religiosa e moral, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isto aqui é apenas a reprodução do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que dá aos pais esse direito de dirigir a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nenhum professor pode se aproveitar do fato dos pais serem obrigados a mandar os filhos para a escola para tentar transmitir aos alunos, ou seja, aos filhos dos outros, né, as suas próprias convicções religiosas e morais. Nem o Estado tem o direito de fazer isso, nem as escolas, nem os professores. Sendo certo que, no caso da escola particular, né, a escola particular, ela tem esse direito caso ele esteja previsto no contrato que é assinado entre os pais e a escola. Então, essa distinção é fundamental entre a escola pública e a escola
particular, a existência de um contrato e a liberdade contratual das partes está inteiramente preservada na nossa proposta. Eu termino aqui e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas a respeito do nosso movimento e também da proposta do Escola Sem Partido. Muito obrigado. Por uma falha minha, eu esqueci de chamar a Solange Santos para compor a mesa aqui da gente. Todo mundo conhece a Solange. A Solange é uma pessoa que faz um trabalho muito grande voltado para a educação aqui em São Paulo. Você quer aproveitar e fazer alguma pergunta para alguém da mesa? Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agora, eu gostaria de parabenizar pela organização do evento, que está realmente muito bem feita, está espetacular. E eu gostaria de saber do professor Najib como é que a gente anda evoluindo nessa questão de conseguir colocar na sala de aula. Eu vi que a gente tem conseguido, nos últimos tempos, aprovar em vários municípios, né, o programa do Escola Sem Partido. E eu gostaria de saber como é que está sendo efetivamente, se está acontecendo realmente isso, né? Eu ainda, pelo menos aqui em São Paulo, não vi isso nas escolas. A gente vê que alguns municípios têm aprovado, né? Em Minas Gerais foi recente, em algumas cidades, e eu queria saber se efetivamente a gente tem conseguido viabilizar isso. Na verdade, o projeto foi aprovado em uma única cidade até agora, que eu tenho a notícia, que é uma pequena cidade do Paraná chamada Santa Cruz do Monte Castelo. O projeto vem tramitando em várias câmaras municipais e vem passando pelas etapas de tramitação. Sim, isso então, foi recentemente em Belo Horizonte. Isso, Belo Horizonte. Ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, Constituição e Legislação, uma coisa assim. Então, mas é apenas uma etapa da tramitação. Agora, como eu disse, o projeto não cria nenhuma nova obrigação para os professores. Nada impede, absolutamente nada impede que um professor, por sua livre e espontânea vontade, coloque um cartaz na sala de aula. Nada impede que uma escola particular faça isso. Por exemplo, uma escola particular de Santa Catarina, de Florianópolis, numa escola particular de Florianópolis, o dono da escola colocou o cartaz com os deveres do professor na sala dos professores. Então, com relação, eu imagino aqui que muitos de vocês tenham filhos ou netos em escola particular. As escolas particulares não precisam esperar a aprovação da lei para tomar a iniciativa de proteger os seus alunos, de proteger as crianças que estão lá, que são os usuários dos serviços que elas prestam, usuários diretos, evidentemente. Então, as escolas podem, as particulares, e nós deveríamos pressionar as escolas particulares a fazer isso. Porque elas não precisam esperar a aprovação da lei. Tudo que está escrito aqui no cartaz com os deveres do professor são obrigações que já existem. E, portanto, a escola deveria cumprir. Até porque a escola será responsabilizada civilmente, do ponto de vista da responsabilidade civil, poderá ser processada por danos morais, caso esses deveres que estão no projeto sejam descumpridos. E caso desse descumprimento advenha algum dano moral para o estudante, o que não é difícil de acontecer, não é? Imagine, por exemplo, uma aula isso vem acontecendo com extrema frequência em aulas de educação sexual, o direito dos pais de conduzir a educação moral dos seus filhos é absolutamente desconsiderado. A escola atropela, passa sobre esse direito como um trator, como se fosse um trator. Então, os pais, desde logo, podem processar as escolas, porque elas já são obrigadas a respeitar esses deveres, não é? Então, é importante nós sabermos disso. A lei não cria nada que já não exista, ela apenas coloca um cartaz na sala de aula, manda colocar um cartaz na sala de aula. Então, nós devemos exigir das escolas particulares, devemos nos organizar, grupos de pais, para pressionar os donos das escolas a informar o estudante sobre os direitos que ele já tem. São os direitos que correspondem aos deveres do professor. Tem a pergunta aqui do Carlos, acho que é isso. Carlos, que é direcionada para a Patrícia Bueno. Eu fui estudante da USP e conheço bem o sistema de doutrinação educacional superior no Brasil. Como solucionar o problema das universidades públicas brasileiras? Privatização? Militarização? Bom dia a todos. Agradeço aqui o convite que me foi feito, agradeço a presença de todo mundo. E, na verdade, a privatização, nesse caso, ela ajuda, sempre que você tira o poder do Estado, ajuda, mas eu sou doutoranda em Ciências Sociais na PUC, fiz mestrado em Direito Político no Mackenzie,
E no Mackenzie eu recebi um recado que eu jamais iria ser aprovada na banca, independente da qualidade do meu trabalho, por questões ideológicas. Porque eu estava falando sobre função social da propriedade rural, esse trabalho, só que mostrando que a maneira como estava sendo empregada, entendida a função social da propriedade, ela era contra os direitos humanos. Eu fui transferida de linha de pesquisa do mestrado compulsoriamente. Isso no Mackenzie. Na PUC, eu provavelmente sou a única aluna abertamente de direita, entre mestrandos e doutorandos. Então, os professores que estão sendo formados de propósito na mentira. E essa mentira, como ela começa? Primeiro, começa com informações falsas. Segundo, quando tem alguém questionando, proíbe-se o questionamento. O que eu acho que, como todo poder, como todo o autoritarismo, tem um filósofo que chega muito pouco aqui no Brasil, que é o Eric Feiglin. Ele estudava a ascensão dos totalitarismos, a ascensão dos autoritarismos, por meio do cerceamento, da censura até na educação e da desconstrução dos conceitos. E ele falava que você tem que questionar as premissas. Porque no momento que você questiona as premissas do marxismo, você questiona as premissas do nazismo, ele estudou muito o nazismo, ele foi professor em Viena e acabou sendo perseguido, teve que se mudar para os Estados Unidos. No momento que você questiona essas premissas, você derruba o discurso. Muitas pessoas sabem que aquilo é mentira. E, mesmo assim, optam por defender a mentira. Mas o simples questionamento já tira a grande parte das pessoas. Porque alguns tratam as ideologias como religião e vão continuar seguindo isso. Porque eles tratam a salvação do homem aqui, agora, no plano atual, e tiram Deus, tiram a transcendência. E isso é básico para o estudo de ideologias. Mas o questionamento das premissas, independente se a faculdade é pública ou privada, é isso que é o mais importante. E a democratização, eu odeio essa palavra, mas é um fato, que a internet permitiu que nós pudéssemos pensar e questionar. Porque eles aparelharam o sistema de tal modo, porque os conservadores deixaram os comunistas entrarem nas faculdades. O que é normal, o que é saudável para um debate de ideias. Só que os marxistas, eles não aceitam o debate. Você pega professores mais antigos das faculdades, mais velhos, eles aceitam, a maioria aceita a desconstrução das premissas, até tenta debater. Agora, os professores da minha idade, eles não aceitam. Não adianta, porque eles não conseguem lidar com o diferente. E eu falo, com a educação, questionem sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque isso desconstrói todo o discurso. Você concorda comigo, Miguel? Concordo em gênero, número e grau. Está perfeita a sua análise. E eu chamo a atenção para o fato de que a Patrícia citou duas instituições particulares de ensino, não é? E ela sentiu o problema, quer dizer, a ausência de pluralismo dentro dessas universidades na pele. Então, isso mostra o seguinte, que eu defendo as escolas particulares, eu defendo que todo o sistema seja privatizado, mas a crença de que o problema da doutrinação, do uso ideológico, político e partidário do sistema vai deixar de existir se houver escolas sem Estado, né, como muita gente defende, eu também defendo escolas sem Estado, mas é uma crença ilusória, não vai acontecer. Vocês vejam nas universidades americanas, as mais importantes são particulares, estão dominadas pelo pensamento progressista, liberal, esquerdista. Então, olhemos para a situação nos Estados Unidos, onde o sistema de ensino, as que realmente importam, as grandes universidades são particulares, e nós vamos ver se este modelo também não seria um modelo fracassado entre nós, do ponto de vista da doutrinação e da falta de liberdade de pensamento dentro das universidades. Inclusive, foi bom o Miguel inclusive, dar o exemplo dos Estados Unidos, porque eles tentaram, por meio da privatização, ou seja, por meio de aumentar as escolas privadas,
inclusive financiamento, rios de dinheiro nas escolas privadas e não resolveu. Eu dei aula na St. John Vianney School, no Kansas, para segundo grau, para jovens nos Estados Unidos, e esse problema das premissas, né, que a Patrícia comentou, que eu gostaria de frisar, porque existe uma frase de Aristóteles, é evidente, né, mas precisa ser dita, né? Um pequeno erro no princípio torna-se grande no final. São Tomás usa, é a primeira linha do De Ente et Essentia, né? Quia parvus era in principio maius est infine, que é exatamente isso. Um pequeno erro no princípio torna-se grande no final. É óbvio que isso é evidente. Você pegar duas retas paralelas e você, na verdade, não fizer duas retas paralelas e você errar um pouquinho, no final vira duas horizontais, né? Duas linhas na horizontal. Se você quiser fazer duas paralelas na vertical, ela fica, enfim, o erro fica muito evidente no fim. E o fato da Patrícia ter tocado no âmago da questão e não nos pontos acidentais, é isso que nós precisamos entender no Brasil. É um problema, né? Ele falou assim, ou qualquer outro meio. Por quê? Hoje, o MEC, certo? Exato. O MEC não vai escolher um livro que não está numa editora, né? Segundo ponto, esses livros das editoras são escolhidos pelo MEC? Não. É por um grupo de professores da UNB. Só que para o livro chegar até a editora, foi escrito por um autor. Quantos da direita estão escrevendo o livro? Quantos estão criando editoras? E quantos estão indo para as universidades serem professores? O que a Patrícia falou precisa ser muito frisado aqui, muito. Quebrar as premissas. Para você quebrar as premissas, você precisa saber, meu camarada. Não adianta ficar decorando vídeo de YouTube, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de certos livros. O trabalho do Miguel é fundamental, mas é um quebra-gelo. Dali você precisa ir adiante. E as pessoas... Vou fazer uma pergunta bem honesta com vocês aqui. Quem aqui está realmente investindo na sua formação pessoal? Por favor, levante a mão. Obrigado. Porque esse é o âmago. Esse é o âmago. Não adianta ter pressa para tentar resolver os problemas. Quem tem pressa desculpa a expressão, tá? Mas quem tem pressa é moleque, menino. Adulto sabe muito bem que as coisas não se resolvem assim. Desde o agricultor até o empresário. Não vai se resolver as coisas da noite para o dia. Então, tocar nesse âmago da questão é fundamental. Tem uma pergunta para o Najib aqui, mas deixa eu passar a bola para o Jairo. Obrigado, Alan. Bom dia para todos. Eu acho que é de extrema importância nós entendermos também qual que é a origem do problema, a causa remota do aparelhamento. Quando nós escutamos, nós falamos de aparelhamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o aparelhamento do Estado, né? Que está todo mundo já acostumado com o que está acontecendo. Então, você olhar para pensar no Estado brasileiro hoje, nós estamos com 30 anos de atraso. Nós estamos diante de um processo de tomada de poder que começou nos anos 80. Se você for pensar em aparelhamento da educação, nós estamos com 80 ou 90 anos de atraso. A causa remota de tudo isso que nós estamos falando, que nós estamos vivenciando, é uma escola chamada Escola de Frankfurt. Isso remete a nós, a 1920, na Alemanha, pré-nazista, quando nós tivemos um grupo de intelectuais que questionavam a sociedade europeia naquele momento, capitalista, mercantilista, e eles criaram uma tese, a teoria crítica da sociedade. Basicamente, essa tese, que ela questionava o capitalismo, essa tese identificava como a primeira barreira moral, o primeiro problema para se combater o capitalismo, a família, o modelo de família.
Então, como você vai atacar, desconstruir o capitalismo? A técnica deles, a opção era desconstruir a família, o modelo de família que existia naquela época. E como que você, entre esses pensadores, você tem Horkheimer, Habermas, Adorno, Marcuse. Marcuse, para quem não sabe, é o ideólogo da ideologia de gênero, né? Tem um livro dele, Eros e Sociedade, né? Então, Paulo Freire, né, se fundamenta no Herbert Marcuse, vem por essa linha fora. Então, o que eles fazem? A família como primeira entidade moral, você precisa desconstruir a família. Como você desconstrói a família? Eles criaram um conceito chamado Revolução Cultural. A Revolução Cultural, você atacando as escolas, você formando as crianças. E quando você forma uma criança a partir dos 6 anos, dos 7 anos, num futuro, ele se torna um eleitor passivo, né? Um eleitor direcionado, uma pessoa fácil de manipular. Então, isso é muito claro para nós. E eu vejo assim, essa educação controlada, esse controle de educação, ele cria um problema muito grave hoje na sociedade, que é a planificação da sociedade. Você tem a planificação da sociedade em 2 formas. Eu vejo a planificação da sociedade na forma econômica, mercantil, é o que vocês veem que está acontecendo na Venezuela. Você tem o rei, os amigos do rei, os monopólios ali, e você tem uma sociedade totalmente planificada na miséria, sem classe média. Essa é uma forma de planificação de sociedade. Uma outra forma, consequência disso, é a planificação social da nossa sociedade. Por isso que nós estamos vendo aí nos vídeos professores apanhando, né? Professor apanhando em sala de aula. Desrespeito à polícia militar, que é uma instituição que preserva, né, a ordem. O desrespeito aos pais. Porque essa planificação que está acontecendo, eu vejo, eu tenho um filho de 13 anos, então o que você percebe nessa planificação social, que as crianças estão achando que eles estão no mesmo nível do professor, do policial, do pai. Não, não estão. Existe uma diferença. Pai é pai, professor é professor, aluno, criança é criança. Então, essa planificação da sociedade é uma consequência direta disso. Então, isso eu tenho percebido de uma forma constante. E indo um pouco mais para frente, a gente fica um pouco chateado, porque eu sempre gostei da universidade, eu gosto de banco, né? Então, eu encontro professores meus, dos 5 anos de faculdade, eu faço um caso, os 5 anos da faculdade de Direito, estudei Direito Penal com o professor. E até uns anos atrás eu adorava ele, eu tinha ele como uma grande referência intelectual. De uns 2 anos para cá, eu vi todo aquele meu ídolo, aquela minha referência de professor, ir por água abaixo, porque a ideologia dele, que é como a religião, né? Eles têm um fanatismo, a ideologia dele sobrepondo a intelectualidade, a razão, a lógica. Ele me bloqueou no Facebook, porque ele postava no Facebook e falava, não, professor, não gostei, não concordo, não tem mais publicação minha, ele acabou me bloqueando. Então, não aceita-se o contraponto, o contraditório, é uma característica desse modelo de educação. E eu percebi também que esse modelo de educação, isso que nós estamos vendo também nas universidades, que tem me deixado muito preocupado e me leva atrás ao regime, ao nacionalsocialismo, aquela questão de Hitler, é o discurso de ódio. O discurso de ódio hoje vem da esquerda e vem de professores universitários. Então, isso aqui tem que deixar muito claro. Então, quando você vê uma professora universitária aí, falando que odeia, não sei, a classe média, você vê um professor universitário falando que tem que botar o elemento no paredão e tem que dar um tiro, eu nunca vi isso na história do Brasil. Isso é de causar medo, porque não faz parte do modelo brasileiro, da nossa formação judaico-cristã, esse discurso de ódio. Então, a esquerda tem gerado esse discurso de ódio, que é muito, muito preocupante. Eu falei isso porque, assim, é brilhante o que o Najib fala, eu tenho acompanhado, eu tenho um filho de 13 anos, me causa muita preocupação tudo isso, mas é importante que a gente entenda qual que é a causa remota lá atrás. Por que está acontecendo isso? Isso começou lá atrás, quando eles fugiram do regime em 1930, foram para os Estados Unidos, se instalaram nos Estados Unidos, principalmente na Universidade de Colômbia, e criaram essa sociedade e divulgam todo esse mecanismo dele. Então é importante que a população entenda a origem dos problemas. Obrigado.
eu só queria fazer uma parte, porque todo mundo fala assim, bom, mas qual que é a esperança, né? O que nós temos pela frente? É sempre bom mostrar caminhos. E tem algumas coisas que estão sendo muito bem feitas lá fora e que podem ser feitas aqui e que estão sendo feitas aqui também. A escola sem partido é importante porque ela contesta um dos cernes do problema. Então, isso é o ativismo, é uma pessoa que conseguiu colocar na pauta pública, uma pessoa que acreditou que era possível mudar e colocou na pauta pública. Esse aqui é o Miguel. Parabéns para ele, sempre, sempre. Nós somos devedores desse trabalho. E eu vou colocar que nos Estados Unidos existe um movimento grande de processar as faculdades, processar os professores. E isso é muito importante. Porque essa doutrinação e dá medo nas pessoas. Por exemplo, professoras que aprovam um funcionário do MEC, que aprova um livro falando mal de Deus, que o diabo que é bacana, esse cara tem que ser processado. Esse cara tem que ser processado como pessoa física. Porque aí sim, na hora que esses professores começarem a ser contestados dessa forma também, primeiro, eles estão cometendo improbidade administrativa. Eles estão contra as nossas leis. Eles não podem colocar a ideologia deles, sempre, não existe discurso neutro, mas eles não podem colocar a ideologia deles contra as leis. E na hora que eles respondem pessoalmente, isso serve de exemplo para todos os outros. E a gente tem que começar a combater isso. Temos que processar mesmo, sem medo, sem dó. Porque eles fazem isso. Muitos de nós ativistas temos vários processos. Vários. Por quê? Porque eles sabem que isso impede que as pessoas continuem agindo. Então, vamos usar o próprio método deles contra eles. Porque esse espaço é nosso, o Brasil é nosso, e nós vamos ensinar às nossas crianças os nossos valores. Vamos recuperar a educação no Brasil. Isso aí. Processo nele, né? Processo nele. Lembrando de processo, que eu lembrei que a última notificação extrajudicial que a Taurus mandou para mim, eu dei para minha cadela. E filmei. O que o professor... Posso chamar de professor, né? Então, só Jairo. Então. O Jairo tocou, falou da importância de conhecer as causas. Às vezes passa batido, eu vou ficar repetindo Aristóteles aqui para enfatizar, né? Porque Aristóteles fala que para conhecer algo é necessário entender suas causas. Então, fala-se muito de... Já viu aquela rodinha que tem uns amigos conversando? Não, eu entendo disso aí. Aí se você pergunta as causas... Vai sambar igual a Carmen Miranda, né? Com a mãozinha. Porque não entende as causas, né? E compreender as causas é isso, é fundamental. Conhecer é isso, né? Conhecer é entender as causas. E um dos problemas que nós temos, mesmo que nós não tivéssemos o marxismo no Brasil, existe um problema que é o materialismo. Ele foi a porta de entrada para o marxismo. Quando a teologia não entenda a teologia sobrenatural, aquela que é estudada nos seminários católicos, protestantes. Não, estou falando aqui, alguns chamam de teodiceia, né? Mas é teologia, estudada por Aristóteles, Platão, Sócrates. Quando a teologia saiu das universidades e o discurso ficou materialista, subjetivista, daí que resultou de você ver um juiz do Supremo engolindo uma preposição, né? Para o juiz do Supremo não existe mais o com, né? Perdeu, com, não tem mais. Por quê? O subjetivismo imperou. Porque às vezes podemos cair na tentação de achar, vamos tirar os marxistas e pronto. Deu. Não. Se não acabarmos com o materialismo e fazermos com que a filosofia volte a ser sadia, como ela era na Grécia e como ela
para uma filosofia materialista, sempre teremos alguma coisa ruim, tal como o marxismo. Pode ser outro nome, né? Pode ser como a escola de Frankfurt, né? O Adorno. Os alunos dele levaram tão a sério que ele disse que eles quebraram a sala dele, né? Tacaram fogo lá, quebraram tudo. Ele falou que tinha que acabar com tudo e todos, destruir tudo. Eles destruíram inclusive a sala dele. Ele não gostou, não. Não sei porque os alunos foram coerentes, né? Eu tenho aqui duas perguntas, uma para o painel e a outra específica para o Miguel. A pergunta para o painel vem do Paulo Enés, grande Paulo Enés, que é o seguinte: o que vocês pensam do homeschooling, do ensino domiciliar, e o que o painel pensa de abolir a obrigação legal de colocar os filhos na escola? Eu vou, primeiro, com relação à obrigação legal de colocar os filhos na escola. Eu aproveito para falar de uma objeção liberal ao escola sem partido. Alguns liberais dizem que o escola sem partido representa uma intromissão do Estado na relação entre professor e estudante, né? Acontece que é um completo absurdo isso, porque a relação entre professor e estudante não é uma relação privada, né? Os pais são obrigados a mandar os seus filhos para a escola. Então, a grande intervenção do Estado na educação, a grande intervenção do Estado na vida privada dos indivíduos é o ensino obrigatório. É justamente o ensino obrigatório que representa essa intervenção. O que o Escola Sem Partido procura fazer é estabelecer os marcos jurídicos dessa intervenção para que não haja abusos por parte do agente do Estado. Então, dizer que o Escola Sem Partido é uma intervenção do Estado na educação, isso é uma das piores, uma das coisas mais absurdas que se podem dizer. A pessoa não tem noção do que está falando. Porque, efetivamente, a intervenção é o ensino obrigatório. Eu não sou a favor do ensino obrigatório, mas eu reconheço que hoje, no mundo ocidental, eu acho que ele é obrigatório em todo lugar. Eu não sei se existe algum país onde isso não seja. Não é obrigatório nos Estados Unidos? Pode não ser na Constituição, mas eu acho que os estados obrigam, não? Não, vários estados são livres para não colocar o filho na escola, não tem. Bom, então, tem nenhuma... isso realmente é uma coisa. Os que obrigam, a Alemanha obriga, né, e por isso que a ideologia de gênero é mais forte lá. E na Europa, a França também. São pouquíssimos que são livres lá, mas nos Estados Unidos, não. A maioria mas, enfim, dos estados... Eu sou a favor, obviamente, do ensino do ensino livre, que as pessoas tenham a liberdade de mandar os seus filhos para a escola. E, obviamente, homeschooling nem devia ser discutido, homeschooling. É óbvio que tinha que ser permitido o homeschooling. A questão é a quantas pessoas isso vai... A regulamentação do homeschooling, ou a liberalização total do homeschooling, quantas pessoas têm condição de fazer homeschooling com seus filhos, né? Quer dizer, eu acho que é um universo bastante restrito de famílias que vai fazer, mas obviamente que elas deveriam ter o direito de fazer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só um minutinho, eu vou discordar um pouquinho dessa questão da condição do homeschooling. A minha cunhada não trabalha, o marido dela tem um salário bem baixinho, e ela faz homeschooling com os 4 filhos dela. Então, é um mito que precisa ser quebrado, de que você precisa ter uma condição social elevada. Eu não falei isso, não. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quero dizer que as pessoas não farão. Se for livre, uma pequena parcela vai fazer. Eu pensei que era questão... Não. Desculpa. Valeu. Bom, o homeschooling, eu acho que é uma das bandeiras importantes que nós temos que defender. Mas eu não acredito num homeschooling absolutamente desregulamentado. Eu acho que os pais devem, sim, ter o direito de ensinar os seus próprios filhos. Acho que os pais também devem ter o direito de se reunirem em grupos para ensinarem os filhos, porque isso acontece muito. Mas um dos problemas do homeschooling é que você vê crianças de 15, 16 anos que não aprenderam a ler e escrever, isso nos Estados Unidos. Então, precisa haver algum tipo de controle para que saiba que realmente essas crianças estão aprendendo. E eu acho que até para poder ensinar no grupo, no pai, etc., teria que exigir uma formação mínima. Porque como que um pai que, digamos, é totalmente analfabeto, um casal que seja totalmente analfabeto, vai poder ensinar essas crianças? Então tem que ter alguns parâmetros, porque a educação básica vai definir o que a pessoa, se esforçar, vai poder se tornar.
E a gente não pode roubar essa oportunidade das crianças. A gente tem que abrir para mais pessoas. A nossa escola pública é propositalmente um lixo. Então, dar mais opções para os pais é importante. E o homeschooling é uma dessas opções. Você concorda, Jairo? Desculpa, Jairo. Essa questão dos pais serem inaptos é outro mito, porque o que acontece? No México, eu vi, em Guadalajara, grupos de pais que se juntaram e aí eles contrataram algumas professoras e os alunos tinham aula na casa dos amigos. E nos Estados Unidos isso também ocorre, por exemplo, com as escolas paroquiais. Então, assim, eu sou completamente a favor da desregulamentação total, porque os pais, mesmo que ele não seja letrado, estudado, eles podem se juntar e montar como se fosse uma escolinha ali, entendeu? Sim, mas tem que ter gente que tenha um nível melhor de educação para poder lecionar. Sim, mas não necessariamente os pais, entendeu? E eu acho que tem que ter algum tipo de exame. Eu sei que os exames podem ajudar a doutrinar, etc., mas tem que ter algum tipo de exame para que não ocorram casos, porque gente louca tem em qualquer lugar do mundo. E não podemos deixar também que as crianças fiquem abandonadas. Então, tem que ter algum tipo de teste, de coisa, para que essas crianças realmente estejam aprendendo, para mensurar isso. Então, se tiver alguém que saiba, que tenha nível para lecionar, perfeito. Mas não pode falar que qualquer pai, em qualquer condição, ele pode ter outras opções, mas não necessariamente vai poder lecionar. Bom, eu acho que assim, o Brasil precisa de todo tipo de educação. Quanto mais educação nós distribuirmos para a população, melhor, independentemente da forma. Então, eu acho que nós somos carentes de educação. Eu acredito numa obrigação legal, sim, de formar a criança, até uma obrigação moral de você educar seus filhos. Com relação à forma, né, nós precisamos estar atento a que tipo de, qual forma de educação, né? Então, por exemplo, nós somos muito vulneráveis a informações hoje que nós recebemos do exterior. Então, modelo americano, modelo europeu, modelo cubano, eu acho que nós temos que criar um mecanismo, um modelo brasileiro, que nós possamos adaptar à nossa realidade, porque assim, o que serve nos Estados Unidos, o que serve em Cuba, na Venezuela ou na Inglaterra, não necessariamente serve para nós. Então, nós temos que puxar as boas ideias, tentar trazer para cá e usar da brasilidade, né? Adaptar essas experiências boas às nossas necessidades. Então, assim, eu acho que existe uma dificuldade, sim, do próprio pai educar o filho, porque quando você chega, eu converso com alguns amigos meus, eu pergunto algumas informações, até mesmo questão de histórias. Eu moro numa rua, chama Tordesilhas, aí a pessoa, o quê? Não sabe o que foi Tordesilhas. Então, assim, realmente a gente tem essa deficiência. Então, tem que estar atento a isso. Eu acho que tem que estar captando opiniões, ideias, modelos externos, trazendo para o Brasil e adaptando à nossa realidade. Eu sou a favor da divulgação de todas as formas de educação, homeschooling, por internet, por escola, privada, pública, tudo que for educação tem que acontecer. Só que dentro da realidade brasileira a gente tem que ter algum parâmetro, nós temos que ter algum, não limite, mas parâmetro embasando isso para a realidade brasileira. Eu sou completamente contra qualquer regulamentação, né? Eu sou bem sincero, porque realmente... Eu entendo a preocupação de vocês com relação até a saúde intelectual da criança. Se um pai doido quiser falar assim, agora aqui nós vamos fazer só curso de satanismo do 0 aos 18 anos. Eu sei que isso pode acontecer, mas isso já acontece com a regulamentação, né? Bem, tem uma pergunta aqui que é para o painel e infelizmente será a última. Alan, só uma coisa, não é totalmente com regulamentação, mas um pouco de regulamentação. Eu sou nesse ponto, nada, nenhuma regulamentação, porque a sociedade ela consegue se organizar, entendeu? Ela vai ver, tem um bando de doido ali, deixa esse povo do lado de lá, os sadios ficam do lado de cá, mas enfim, isso aí. A pergunta é a seguinte, com relação ao Enem, como que vocês veem o Enem como um papel de marxismo cultural, né? De ferramenta para o marxismo cultural? Foi a pergunta aqui do... Espera só um minutinho. Aqui, isso. Aplicação do marxismo cultural no Brasil. Como que vocês veem? Qual é o nível do Enem como aplicação de marxismo cultural no Brasil? Pergunta do
Camilo Calandrelli. Desculpa, Alan. Pergunta objetiva. Parabéns a todos. Pergunta é, se vocês acreditam que o Enem é uma avaliação da aplicação do marxismo, o nível de aplicação do marxismo cultural. Uma verificação para ver como é que está a aplicação. É um termômetro. É um termômetro. Tá bom. Exatamente. Se vocês acreditam, eu acredito que é mentira. Eu acho que eu concordo, é sim. Sobretudo na prova de redação. Sobretudo a prova de redação. E, então, eu já informo vocês que a nossa associação, a Associação Escola Sem Partido, entrou com uma ação civil pública contra um dos itens do edital do Enem, para declarar a invalidade deste item do edital do Enem, que estabelece o seguinte: ele prevê a atribuição de nota 0 à redação que desrespeitar os direitos humanos. É o que diz. Desrespeitar os direitos humanos. Acontece o seguinte, o Enem não exige nem do candidato, nem dos corretores, nenhuma familiaridade com a legislação relativa aos direitos humanos. Então, o que é que significa direitos humanos para o Enem, né? para efeitos de Enem? Significa politicamente correto. E é essa justamente a mensagem que é captada pelos estudantes que vão prestar essa prova, que vão realizar essa prova. Então você pega, eu fiz essa pesquisa nos sites de dicas para o Enem, por exemplo. Então isso tem lá, olha, cuidado na redação, não seja preconceituoso, não seja racista, não seja intolerante, não seja politicamente incorreto. Então este é o recado. Então de onde vem tudo isso? Isso é o marxismo cultural, que a mídia divulga sob o rótulo de direitos humanos, não é? Que por exemplo, o estudante não pode manifestar, ao fazer a prova, as suas crenças morais, as suas convicções morais, sob pena de desagradar o corretor. Não, esse cara é preconceituoso, esse cara é intolerante, é machista, é sexista, é homofóbico. Então, é isto que se entende no Enem por direitos humanos. Evidentemente que isso viola a liberdade de consciência e de crença, e também a liberdade de opinião e de expressão do estudante que está fazendo a prova. E é por isso que essa regra, ela acaba transformando o Enem num filtro ideológico de acesso ao ensino superior. Porque o estudante ou reza a cartilha, porque ele está intimidado. Então, o que acontece é o seguinte: o Enem exige que uma pessoa diga o que não pensa para poder entrar na universidade. E, nesse sentido, ele funciona assim como um filtro ideológico de acesso ao ensino superior. E, para terminar, como o grande objetivo das escolas do ensino médio, que atuam particulares e públicas, como o grande objetivo é atingir o maior nível de aprovação no Enem, o que acontece é que este critério do edital acaba sinalizando para todo o ensino médio, principalmente, mas também para o ensino fundamental, qual é a mentalidade que deve ser transmitida aos alunos, que tipo de pregação deve ser feita aos alunos. Então, isso se espraia para todo o sistema educacional. Vocês vejam a importância de um critério de avaliação, porque ele sinaliza, olha, é isto aqui que vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender a pensar direito, certo, de acordo com o politicamente correto. Senão, vocês não vão entrar na universidade. Senão, vocês vão zerar na prova do Enem. Bom, sem dúvida, o Enem é mais uma forma de controle, mas eu adoro o sistema. Se você quer combater o sistema, entenda o sistema e combata usando o mesmo sistema. Coloque lá democratização, empoderamento, qualquer coisa, assim, recheie a redação de palavras assim e fale tudo o contrário do que elas estão dizendo. Isso funciona. Conversar com o esquerdista dessa forma é a coisa mais divertida. Eles ficam perdidos, eles não entendem que discurso é aquele. Calma, ela está falando aquilo que tem que ser falado. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar o sistema, tem que questionar. Esse trabalho de processar é fundamental, mas dá para se divertir e nadar dentro do sistema. Porque como é um sistema muito fechado, é um sistema que faz com que as pessoas deixem de pensar. E por que o humor é importante? Porque o humor desconstrói. O humor corrói. E usar o sistema contra ele mesmo, usar os chavões que eles querem ouvir, que querem ler contra o próprio sistema, é uma das melhores maneiras de você dar risada na cara, de você dar o tapa.
Agora, quanto ao nível de esquerdismo, gente, a gente pode ficar discutindo aqui, tudo é feito para aumentar esse nível de esquerdismo. Tudo é feito. Porque na hora que você sai dos 3 direitos naturais, vida, propriedade e liberdade nessa ordem, você vai... Tudo é invenção. Aí é o que eu acho, o que ele acha e o que a lei diz. E o que o juiz entendeu nessa lei. E o Enem é isso, é mais uma prova disso. Agora, vamos brigar, e vamos brigar mesmo, está tudo dominado. Mas a contra-revolução, eu brinco, começou, não é assim? Bom, o que você falou está perfeito. Tudo que eu tenho visto nos últimos anos, referente à esquerda, sempre tem por trás um viés econômico e um viés político. Ponto. Você pode ter certeza disso. E com o Enem, que é mais um mecanismo deles, não é diferente. Então é muito simples de entender. Você cria um padrão nova, um padrão de questionamento, um padrão de leitura, e você acaba direcionando isso. Você direciona o estudo médio para esse tipo de pensador. Então, por exemplo, você não vê no Enem alguém questionar Hayek, ou questionar Baumbaverk, ou questionar Mises, mencionar algum desses pensadores.